Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gostava antes de mais de agradecer o convite interessado pela organização do CIAT Imped 2020 para falar sobre a temática da educação e das tecnologias, tema esse que tem vindo a crescer exponencialmente de interesse, quer nos pesquisadores na área da educação, quer na sociedade em geral. A pandemia tem suscitado novos problemas, novos desafios e novas soluções. Hoje falarei da componente online da educação, o seu passado, o presente e o futuro pós-Covid-19. O meu nome é Diogo Casanova, sou professor associado na Universidade de West London, no Reino Unido, e sou professor associado na área do ensino online e também da qualidade do ensino online. Eu vou falar um pouco sobre o passado, o presente e o futuro da utilização da tecnologia no ensino superior, e eu falo em particular no ensino superior porque a minha área de investigação e de pesquisa tem vindo sobretudo a debruçar sobre esta área de ensino. No entanto, verificarão que existem paralelos que podem ser feitos entre o tópico da educação e da tecnologia educativa no ensino superior e os desafios que existem no ensino superior e também aqueles que existem no ensino básico e no ensino secundário. E a primeira figura, o primeiro slide que apresento tem muito a ver com o passado e com a forma como o ensino se processava antes dos descobrimentos, antes do século XIII, XIV, XV, em que o acesso à universidade era um acesso para apenas alguns e que a sala de aula era uma sala pequena em que as pessoas, os alunos, eram convidados para frequentar a sala utilizando livros, e antes dos livros, antes de Gutenberg inventar a tipografia, o processo de ensino e aprendizagem era o professor, o leitor, lia a matéria, lia os escritos, no qual contavam os tópicos e a matéria, e os alunos escreviam, tentavam passar toda a informação para os seus cadernos. Portanto, este processo era o processo de ensino e aprendizagem. O leitor lia e o aluno escrevia aquilo que era lido pelo leitor. E, portanto, o sistema de ensino era muito feito com base no conhecimento e na transmissão do conhecimento do leitor, o lector, do grego, para o aluno que escrevia aquilo que era processado pelo professor, pelo leitor. A evolução do espaço de aprendizagem mudaram muito e a própria tecnologia, como é evidente, também o fez. Vem da antiga Grécia e verificam a transformação da sala de aula de uma aula onde se procurava a discussão ou a passagem dos tópicos e da informação para o livro, como há pouco tinha falado, para uma era industrial onde existe uma expansão da universidade esta que nasce em 1088 na cidade de Bolonha e se expande particularmente a partir do século XIX, primeiramente na Europa, para um conceito muito diferente, onde o professor, que continuava a ser o leitor, continuava a transmitir conhecimento, transmitia agora mais conhecimento para um maior número de alunos. E esta evolução do espaço de aprendizagem coloca um conjunto de questões em relação ao que será o futuro. Qual é o papel do digital? Qual é o papel do ensino à distância, da educação à distância? Da robotização e também da individualização da aprendizagem. Tudo isto são questões que nós devemos colocar e que nós procuraremos colocar hoje nesta apresentação, pois são questões fundamentais para nós tentarmos perceber ou antecipar qual é o futuro da educação. E é um futuro que, até há pouco tempo, antes da pandemia, nós tínhamos como certo. Haviam alguns estudiosos que se falavam da robotização, da inteligência artificial, do 5G, mas em grande medida nós tínhamos como os pressupostos da educação algo que nos tem informado e que nos tem orientado durante os últimos 100 anos. Uma ideia de que o professor é
quem detém o conhecimento e procura transmitir esse conhecimento para o aluno. E mesmo que esse processo tenha vindo a ser alterado nos últimos 20 anos através das aprendizagens ativas, nós verificamos que continua primeiramente a ser sustentado neste modelo de ensino. Esta fotografia do professor Edward Teller a dar aulas num community college nos Estados Unidos, em 1978, representa muito a ideia com a qual nós aprendemos nas universidades. Salas grandes, anfiteatros, os alunos a ouvirem o professor, e o professor, este caso em concreto, seria um excelente comunicador, mas o professor sentado a tentar demonstrar o seu conhecimento, a tentar cativar os alunos pela sua oratória. E verifica-se aqui, neste tipo de salas de aula, neste tipo de espaços, uma dificuldade significativa do aluno em participar, em colaborar com o professor. E este tipo de contexto de educação é um contexto de educação ainda muito presente, e o espaço cria um obstáculo para que o aluno participe ativamente na sala de aula. E embora as tecnologias tenham vindo a ter um forte papel em alterar todo este processo, verifica-se que continuamos muito enquadrados neste tipo de modelo de ensino. Refletindo no passado, verificamos estas salas de aula onde cabem 200, 300, 400 alunos, na Sorbonne, em Paris, ou na Universidade de Liverpool. Os próprios espaços de biblioteca eram espaços, eles próprios, muito pouco sociais. Verifica-se aqui que o aluno sentava-se numa secretária, tinha acesso a uma secretária por norma individual, com divisórias, utilizava os livros que estavam disponíveis, sentava-se e lia o livro. Não participava, não colaborava com outros colegas na leitura do livro. E isto tem vindo a alterar, tem vindo a ser alterado gradualmente, mas verifica-se que as bibliotecas são espaços magnânimos, de uma dimensão significativa, neste caso em concreto espetacular, a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, mas eram espaços nobres da universidade, onde o conhecimento estava situado nas estantes, e nos quais os alunos podiam, lendo os livros que estavam disponíveis nas estantes, aprender aquilo que estava escrito nos livros e envolver-se com o conhecimento. E, novamente, uma atividade muito individual em que o aluno escutava, ou neste caso lia, aquilo que estava escrito nos livros, mas pouco participava socialmente na discussão sobre o que estava nos livros. E esta unidimensionalidade do conhecimento e da aprendizagem, que era muito sustentada no processo de ensino e aprendizagem até ao princípio do século. Portanto, o acesso à educação superior era elitista, apenas poucos alunos chegavam às universidades, até à Revolução Industrial, mas mesmo com a Revolução Industrial se verifica que apenas uma percentagem muito pequena dos alunos chegavam às universidades, e normalmente alunos vindos de um contexto socioeconómico mais elevado. Isto em Portugal, por exemplo, até ao 25 de Abril, e no Brasil estou certo que a situação era muito semelhante. Uma relação com a sociedade muito insistente. As universidades eram espaços fechados de conhecimento entre o professor e o aluno, e havia muito pouca partilha desse conhecimento para a sociedade. E as tecnologias, como eu tinha falado há pouco, eram fundamentalmente livros. E isto tem vindo a mudar de alguma forma a partir do século XX, do princípio do século XX, com o crescimento exponencial de teorias construtivistas de ensino e aprendizagem, com a massificação de uma seção de ensino superior, primeiramente no Reino Unido e nos Estados Unidos, e depois mais tarde na Europa e na América do Sul, e também com o facto das universidades se tornarem mais próximas da sociedade, procurarem elas próprias se relacionarem de uma forma mais direta com a sociedade. Portanto, com a Revolução Industrial no final do século XIX e depois aproximando do século XX, verificamos que as salas aumentam o seu espaço, há maior número de alunos, mas por outro lado, mais próximo do século XX,
durante o século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, começa a haver um maior acesso ao ensino superior, um aumento de novos públicos, aparecem novas teorias de aprendizagem para procurar, de alguma forma, responder às necessidades destes novos públicos e destes novos alunos. E, portanto, o ensino começa gradualmente, como eu falava há pouco, particularmente nos anos 70, nos anos 80, de um ensino mais centrado ao professor e aos próprios objetivos de aprendizagem, de ensino, neste caso do professor, que utilizava o quadro para falar e para escrever, e em que os estudantes eram passivos e não se envolviam na aprendizagem, para um contexto diferente em que o ensino passa a ser centrado no estudante, e portanto há uma natural perda de controle do processo de ensino e aprendizagem da parte do professor, que passa a ser mais um facilitador das aprendizagens dos alunos. Procura-se promover mais as aprendizagens ativas e promover mais diálogo e interação na sala de aula. As próprias salas de aulas e os contextos de ensino e aprendizagem acabam por mudar. E vocês podem verificar nestas fotografias que estou a mostrar há pouco, uma em Singapura, na Escola de Medicina da Universidade de Singapura, Nanyang Institute of Technology, e outra, neste caso em concreto, numa universidade da Dinamarca. Verifica-se que as salas de aula deixam de ser espaços onde o professor tem o controle, não é? Onde o professor está sentado numa ponta da sala a debitar conhecimento, a transmitir conhecimento aos seus alunos, e passa ele próprio a ser o facilitador da aprendizagem, alguém que se vai rodeando dos alunos, vai circulando de mesa em mesa, alguém que desenvolve processos de ensino e aprendizagem mais ativos, e alguém que procura utilizar a sala de aula de forma a dotar nos alunos um tipo de aprendizagem mais próximo do tipo de aprendizagem que eles vão ter nos seus próprios futuros empregos e na própria sociedade. E essa mudança de paradigma é uma mudança fundamental, muito alinhada, como há pouco falava, ao construtivismo e ao construtivismo social, que supõe que o estudante participa mais ativamente no seu próprio conhecimento e cria ele próprio formas de aprender de uma forma diferente, através da interação com o professor, de interação com os seus colegas e de interação com o conhecimento prévio que adquiriu. Ora, os ambientes de aprendizagem online verifica-se que não tiveram uma transformação tão significativa. E em particular se compararmos com as salas de aula que vimos há pouco nos slides anteriores. Continuavam a ser fundamentalmente utilizados para a gestão de recursos, com uma comunicação unidirecional, onde o professor comunica com o aluno através do e-mail, através de anúncios, mas em que o aluno não consegue participar de uma forma ativa, não é ele o produtor de conteúdo, e por outro lado é utilizado também para disponibilizar notas. Portanto, o aluno vê como forma de interagir nessa componente, nesse ambiente de aprendizagem, a única forma que consegue utilizar para interagir com o professor é através de fóruns de discussão. E, portanto, a comunicação é fundamentalmente unidirecional e é fortemente marcada pelo professor. Daí que nós verifiquemos de uma forma gradual a utilização de ferramentas paralelas a estas plataformas de ensino e aprendizagem, como o Moodle, ou o Blackboard, ou o Canvas. Começamos a ver plataformas paralelas como o WhatsApp ou o Facebook, e os alunos a utilizarem essas plataformas para comunicar entre si. Porque aí sim conseguem partilhar informação e conteúdos de uma forma mais democrática. Portanto, a tecnologia, do ponto de vista prático, tem vindo a desenvolver-se no ensino superior de uma forma progressiva, mas como vimos há pouco no ambiente de aprendizagem, muitas das vezes demora tempo a ter impacto e a ter um impacto significativo. Se verificarmos em termos da utilização dos computadores, a primeira grande ferramenta utilizada no contexto de ensino e aprendizagem com um impacto significativo em toda a educação, quer na educação básica e secundária, quer também no ensino superior, foi a utilização do PowerPoint.
e a introdução do PowerPoint, que hoje em dia é considerada uma ferramenta indissociável do ensino e da aprendizagem, mas que quando surgiu em 1987 teve uma resistência muito grande da parte dos educadores, da parte dos professores, da parte dos formadores. Do PowerPoint nasceu em 1987 e demorou muitos anos a ser considerada uma ferramenta imprescindível, mas hoje em dia nós não nos vemos capazes ou muitos de nós não nos vemos capazes de lecionar sem a utilização desta ferramenta. 1996 foi a data dos primeiros ambientes de aprendizagem virtuais, neste caso o WebCT, que mais tarde deu origem ao Blackboard. Novamente, os anos que demorou os ambientes de aprendizagem a serem mais utilizados de uma forma mais constante e mais frequente. Ainda hoje em dia não somos capazes de utilizar este tipo de recursos da melhor forma possível e mais pedagogicamente adequada. Continuamos a disponibilizar os conteúdos e utilizá-lo como uma ferramenta de disponibilização em vez de uma ferramenta de comunicação, como há pouco falávamos. E esta ferramenta já existe há mais de 20 anos e obviamente tem vindo a desenvolver-se ao longo do tempo. O Google, 1997, novamente um impacto brutal, se calhar não tanto na forma como nós ensinamos, mas seguramente na forma como os nossos alunos aprendem e interagem com o conteúdo e com o conhecimento. É muito frequente fazermos uma pergunta aos alunos e os alunos responderem. Da forma como obtiveram resposta foi através do Google. Perguntámos ao Google e o Google respondeu-nos. E o Google tem de facto um impacto significativo na forma como nós acedemos aos conteúdos e como os conteúdos se tornam muito mais facilmente acessíveis aos alunos. Mais tarde, em 2001, a Wikipedia, novamente importância fundamental. Antes de 2001 tínhamos enciclopédias em formato de papel, nem sempre acessíveis a toda a comunidade de aprendentes, e hoje em dia é tão fácil descobrir respostas a questões, respostas a problemas, respostas a conteúdos. E a Wikipedia é questionável e é questionada por muitos educadores, mas tem uma componente que é fundamental, é o facto de ser produzida coletivamente pela comunidade. E muitos dos conteúdos da Wikipedia têm um escrutínio maior do que as próprias enciclopédias originais. E novamente os alunos olham para a Wikipedia como um recurso de informação fundamental. Portanto, saber trabalhar com este tipo de ferramentas significa também dar uma relevância às ferramentas e procurar de alguma forma sabê-las enquadrar na forma como os nossos alunos aprendem e na forma como os nossos alunos procuram respostas às questões que nós lhes colocamos. E saber compreender a Wikipedia como um recurso de informação é também fundamental na nossa função como educadores. O YouTube, que nasce em 2005, novamente fundamental para a produção de conteúdo multimídia, a produção de vídeo que era algo até há 15 anos atrás difícil de fazer, apenas disponível a pessoas que tinham competência tecnológica para o saber fazer, para desenvolver vídeos, para gravá-los, para editá-los, para produzi-los. Hoje em dia todos conseguimos fazer a produção de conteúdo multimídia, e isso tem muito a ver com o desenvolvimento do YouTube e com o redimensionamento da plataforma para uma plataforma que é muito dirigida ao utilizador. E tão fácil é ao utilizador hoje em dia, por um lado, fazer upload de novos vídeos e, por outro lado, produzir ele próprio vídeos em direto. Novamente, um impacto fundamental na educação e na forma como nós vimos a utilização do vídeo na educação. O WhatsApp, já falámos há pouco, nasceu em 2009 e hoje em dia é a forma como os nossos alunos comunicam uns com os outros, utilizando a internet. O Instagram, em 2010. E as ferramentas de videoconferência. E aqui eu faço uma pausa para relembrarmos um pouco do que eram as ferramentas de videoconferência até ao Covid-19 e permitir um pouco compreender de que forma é que a tecnologia entra na educação, porque a tecnologia entra na educação muito por necessidade, e basta ver a quantidade de anos que nós utilizamos as ferramentas de videoconferência na nossa vida e na nossa sociedade. A primeira videoconferência, ou uma das primeiras plataformas de videoconferência,
foi o WebEx da Cisco em 1995, e desde então vocês veem que o Zoom já existe desde 2011, há mais de 9 anos. A Skype desenvolveu o Skype, que passou para o Skype for Business, foi comprado pela Microsoft, foi sendo desenvolvido, e hoje em dia nós utilizamos como Microsoft Teams, correndo na plataforma da Skype. A Google tentou implementar um sistema de videoconferência através do Hangouts e do Google Wave, e só hoje em dia o Google Meet consegue entrar na nossa casa de uma forma tão mais sistemática, e em particular no contexto de educação. Mas é interessante perceber que muitas das vezes as tecnologias demoram muitos anos a entrar dentro do nosso sistema educacional. Começou com o PowerPoint, com os ambientes de aprendizagem virtuais, e hoje em dia com as próprias videoconferências, com os próprios sistemas de videoconferência. Foi preciso nós vivenciarmos uma situação de pandemia para vermos a videoconferência a crescer de uma forma tão exponencial. Ora, o ensino pré-Covid, que eu vou chamar presente, porque ainda não estamos propriamente num futuro e estamos ainda a viver esta situação de uma forma instável e pouco planeada, era um ensino muito presencial, onde a universidade era mais do que curso formal, era a possibilidade para os estudantes de colaborarem entre si, de vivenciarem a vida académica. Existia uma desconfiança muito, muito significativa em relação ao ensino à distância, e essa desconfiança vinha dos professores, vinha dos alunos, mas também vinha da sociedade, numa ideia de que o ensino e a educação à distância têm menos qualidade do que um ensino presencial, e como é evidente, e estou a falar para pessoas que têm um interesse significativo nesta área, existe ensino de qualidade presencial e à distância, existe uma aprendizagem com qualidade presencial e à distância, mas também existe o mau ensino nem em contexto presencial nem em contexto à distância. Não é o facto de nós mudarmos o meio que faz com que a qualidade seja diferente. Mas existia uma falta de entendimento do que é a educação à distância, e continua a existir essa falta de entendimento mesmo durante este período. O professor estava confortável com os seus próprios modelos de ensino, o estudante estava adaptado a este estilo de aprendizagem, estava adaptado a esta forma de encarar a educação. E nós tínhamos um modelo de formação enraizado em anos e anos e anos de evolução, muito lenta e muito gradual, como há pouco tínhamos falado, desde a Grécia Antiga e desde o nascimento das primeiras universidades em Bolonha. E na Universidade de Bolonha o sistema de ensino e aprendizagem mudou, mas mudou de uma forma muito gradual e muito lenta. E a avaliação era presencial, através dos exames e através da apresentação de trabalhos. Portanto, o ensino era fortemente marcado em contexto presencial, e a exceção eram as universidades que promoviam o ensino à distância e a educação à distância, que são obviamente universidades com uma dimensão cada vez maior, com uma relevância para a sociedade cada vez maior, mas que têm vindo a crescer e estão ainda no seu processo de crescimento. Com a pandemia, o que vemos é que as coisas mudaram de forma significativa e as universidades e a educação foram obrigadas a adaptarem-se de uma forma rápida. Aquilo que era presencial, em contexto de sala de aula, passou rapidamente para o Zoom ou para o Google Meet. Os docentes tiveram pouco tempo para planear e, portanto, procuraram fazer uma réplica do presencial no digital. Portanto, utilizando as mesmas apresentações de PowerPoint, as mesmas atividades que faziam em sala de aula, procuraram replicá-las no digital, daí uma dependência muito significativa das ferramentas de videoconferência, uma clara falta de entendimento do que é educação à distância e em concreto de que forma é que se desenvolvem atividades de aprendizagem online. Os professores, anteriormente confortáveis com a forma, com os quadros conceituais com os quais ensinavam, passaram a estar desconfortáveis com aquilo que tinham que fazer e com as ferramentas que tinham que utilizar. E os estudantes e os alunos com
que também eles próprios se viram confrontados com uma situação da qual não estavam necessariamente confortáveis, ficaram perdidos, sem uma orientação clara, sem uma ideia concreta daquilo que lhes era pedido no contexto de ensino e aprendizagem. E no caso das avaliações online, tivemos mais perguntas que resoluções. Uma das formas mais interessantes para se perceber a evolução na forma como as tecnologias educativas têm vindo a ser observadas por colegas no ensino superior e na educação em geral é o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta da Google que permite ter consultar a tendência de pesquisa das pessoas no mundo inteiro. E eu utilizei os termos de pesquisa LMS, Learning Management System, e VLE, Virtual Learning Environment, são termos ingleses para caracterizar as plataformas de ambientes de ensino e aprendizagem, com o objetivo de tentar perceber se elas têm sido mais pesquisadas e qual é a evolução desta pesquisa para perceber uma tendência de utilização deste tipo de terminologias. E aquilo que se verifica de facto é um aumento exponencial, mais ou menos por volta de 2010, 2011, com o aumento da utilização das redes sociais, do Facebook, e de diversos outros tipos de ambientes e ferramentas e redes sociais, e depois em concreto um crescimento significativo a partir de 2020. E verifica-se aqui um crescimento muito latente, para um aumento na casa dos 3, 4 vezes superior de pesquisas a partir do momento em que tivemos a situação do Covid. Outra análise interessante também ainda no Google Trends é procurar perceber a tendência das ferramentas de videoconferência. E aqui novamente é interessante perceber o crescimento do Zoom como ferramenta de videoconferência. Neste caso no mundo, em que se consegue perceber que mais ou menos por altura do princípio de abril houve um crescimento exponencial na utilização do Zoom e na pesquisa sobre o que era o Zoom, as pessoas curiosas para perceber o que era o Zoom. E depois em concreto no caso do Brasil, em paralelo o Skype e um crescimento depois mais tarde exponencial a partir do final de abril do Google Meet. Até ao ponto que hoje em dia o Google Meet é mais pesquisado no Brasil do que propriamente o Zoom e o Skype. Portanto, está para ter uma ideia do crescimento exponencial que estes termos e estas tecnologias têm vindo a ter nos últimos meses, o que faz com que nós tenhamos que refletir sobre qual é verdadeiramente o impacto real daquilo que estamos a vivenciar neste momento para o futuro. Ora, que desafios é que existem no ensino online e sobretudo neste contexto de pandemia? Por um lado, o aluno sente-se perdido. O que fazer, quando fazer, qual é a relevância dos cursos de aprendizagem que o professor se disponibiliza. Tudo isto é algo que é preciso ser identificado e ser caracterizado ao aluno. Por outro lado, perde-se a presença do espacial. Nós temos horários quando temos aulas, não é? Os alunos têm um calendário, um horário, claramente identificando quando é que eles têm aula de português, aula de matemática, aula de francês, aula de inglês. E esse horário permite a presença espacial, permite criar um mecanismo de identificação do aluno, daquilo que ele tem que fazer, de que aulas é que ele tem que participar. Quando há um contexto online não há essa estrutura de aulas e, portanto, o aluno perde essa presença espacial. Por outro lado, existe também a dificuldade de adaptação ao novo ambiente de aprendizagem, que em concreto, nesta área específica, é apresentado no decorrer da unidade curricular. Portanto, em Portugal, eu sei que no Brasil não foi bem assim, porque atingiu um momento diferente do ano escolar e do ano académico, mas em Portugal a situação de pandemia aconteceu a meio do semestre. Isso fez com que os alunos tivessem começado as aulas em contexto presencial e rapidamente tivessem que mudar para o contexto online, no decorrer da unidade curricular. E isso faz com que exista uma alteração das expectativas e das responsabilidades do aluno e do professor, que nem sempre são comunicadas de uma forma efetiva ao aluno.
Por outro lado, a alteração de procedimentos institucionais, que pode objetivamente colocar uma pressão extra no professor. A avaliação é um bom exemplo. Antes nós fazíamos exames presenciais, em contexto presencial, e agora temos que mudar para outro tipo de instrumentos alternativos de avaliação. E o professor não está necessariamente adaptado a este tipo de contextos. Ora, que desafios é que existem do presencial para online? No presencial vocês veem nesta fotografia, nesta imagem, o professor a utilizar o quadro, a escrever um conjunto de problemas, e ao lado do professor 3 alunos. E os alunos interagem com o professor, quando têm dúvidas colocam questões, ouvem o professor, mas também interagem uns com os outros e discutem uns com os outros. E o professor, enquanto está a falar, enquanto está a escrever, olha para os alunos e procura, através das suas expressões visuais e faciais, procura identificar se os alunos estão ou não estão a compreender a matéria. Em contexto online, o aluno sente-se sozinho, isolado. Não existem os colegas ao lado, não existe o professor em frente a ele, e o aluno olha para um computador. E, portanto, todo este mecanismo de interação que existe em contexto presencial não pode ser replicado em contexto online. Poderia, eventualmente, ser replicado num contexto de videoconferência, mas mesmo assim o professor teria dificuldade em ter o mesmo tipo de envolvimento com o aluno, de interagir da mesma forma com o aluno. E o aluno teria da mesma dificuldade em interagir com os colegas. Portanto, em contexto online há coisas que se perdem. E uma delas, obviamente, é a falta de colegas em ambiente síncrono, e a outra é a falta do professor para procurar ajudar-nos a perceber quando temos problemas, quando temos questões. Ora, isso faz com que o desenho de uma atividade online tem que ser mais bem enquadrada, tem que procurar explicar para que serve, de que forma é que ela deve ser efetuada, que tipo de enquadramento é que ela tem em relação à própria unidade curricular, aos próprios resultados de aprendizagem que são esperados que os estudantes adquiram. Portanto, isto tem que ser enquadrado de uma forma muito mais objetiva. Ora, qual é o futuro? Qual é o futuro da tecnologia educativa? Qual é o futuro do ensino à distância? Qual é o futuro do ensino online nas universidades? E esta é uma questão complexa, é uma questão que nós ainda temos que procurar responder sem saber muito bem o que é que se vai deparar. Se me perguntarem daqui a um ano se ainda estaremos em contexto online ou em contexto de ensino remoto, eu não tenho essa resposta. Não sei como é que vamos desenvolver este processo de resposta à pandemia, nem eu sei de que forma é que os modelos de universidade e de escolas vão evoluir com base nesse pressuposto. O que sei é que quer os professores, quer os alunos vão ser diferentes. A forma como eles ensinam, a forma como eles aprendem, está cada vez mais influenciada pela forma como nós utilizamos a tecnologia. E ficamos cada vez mais dependentes dessa tecnologia a partir do momento em que fomos obrigados a estar isolados fisicamente. O Guardian, em 2018, escreveu um artigo que diz que... O Guardian é um jornal inglês. Escreveu um artigo que diz que 65% das crianças que neste momento estão em idade escolar formar-se-ão no mercado de trabalho composto por empregos que ainda não existem. Ora, isso significa que daqui a 20 anos podemos não ter advogados, podemos não ter tribunais, podemos não ter professores, podemos não ter inclusive engenheiros. Nós não sabemos que tipo de profissões é que vão ser as profissões mais necessárias para a sociedade daqui a 20 anos. E, portanto, nós devemos estar a desenvolver competências nos nossos alunos que procurem responder a estes desafios. Muito mais de estarmos enquadrados em modelos teóricos e conceptuais que vivemos hoje em dia. Porque sabemos que uma situação de pandemia como aquela que vivemos hoje em dia podem, de facto, transformar a forma como vivemos em sociedade. Por exemplo, em Portugal, isto é uma aula de Zoom, uma aula de língua portuguesa do terceiro ano, dia 12 de junho de 2020, e aquilo que vocês veem são alunos do terceiro ano, alunos que têm 9 anos, 8, 9 anos, a participar numa aula de videoconferência, online, com o seu professor.
reflitam qual é o impacto que isto vai ter daqui a 10 anos quando estes alunos entrarem na universidade, ou daqui a 7, 8 anos quando estes alunos andarem no secundário. E de que forma é que eles vão interagir convosco através deste tipo de ferramentas tecnológicas, porque este tipo de alunos vão ser alunos muito diferentes daqueles que nós neste momento temos nas universidades e muito mais preparados para absorver a componente tecnológica na educação. Isto faz com que nós também tenhamos que refletir sobre a sala de aula e como é que a sala de aula vai procurar responder a estes desafios. E os desenhos da sala de aula vão procurar responder a estes desafios. Será que vamos ver os nossos alunos ou será que os nossos alunos vão estar num ambiente de videoconferência? Podemos vir a passar a ter salas de aula em ambiente fechado ou em ambiente de um contexto parecido com este que vos apresento aqui, o sofá, em que os alunos sentam-se em grupos, em bolhas de alunos, com 4, 5 alunos, sempre os mesmos, e o professor vai deambulando de um sofá para outro sofá à procura de responder a questões que os alunos possam vir a ter, ou então interagir com eles através de plataformas tecnológicas. Esta é, aliás, um produto de uma investigação que eu e colegas desenvolvemos na tentativa de procurar perceber de que forma é que a tecnologia pode ser utilizada em contexto de sala presencial. E este é outro exemplo. E reparem que ambos estes dois redesenhos de sala de aula foram promovidos por alunos e por professores. Ambos procuram desenhar cenários de contexto de ensino e aprendizagem redimensionáveis para um contexto mais pequeno, onde os alunos possam trabalhar colaborativamente, onde os alunos possam trabalhar de uma forma colaborativa, mas que a tecnologia tenha um papel muito relevante na forma como os alunos interagem com o conteúdo e com o conhecimento. A aprendizagem tornar-se-á seguramente mais móvel e as plataformas de ensino e aprendizagem têm investido fortemente nas aplicações de telemóvel para procurar disponibilizar mais conteúdos e conteúdos mais relevantes para os seus utilizadores. Igualmente, o multimédia vai cada vez mais ser mais utilizado, em particular os vídeos e os podcasts, pessoas a falarem em vídeo e em ficheiros de áudio, apresentando aulas, apresentando conteúdos para os seus alunos interagirem e vamos passar a ter um conteúdo muito mais móvel, muito mais capaz de se adaptar ao próprio contexto onde o aluno se desloca. Em vez de serem contextos presenciais onde antigamente nós aprendíamos, como nas bibliotecas, por exemplo. Portanto, passamos de um conteúdo de aprendizagem que é maioritariamente escrito para um conteúdo de aprendizagem que é mais móvel, mais dinâmico. Seguramente teremos uma situação em que o blended learning vai aparecer cada vez mais, em que existirá uma combinação entre o que é o presencial e o que é o online. Cenários e contextos de ensino e aprendizagem que procurem jogar com componentes presenciais, nem sempre de transmissão de conhecimento, mas se calhar mais de prática e de simulação e de trabalho em grupo, e se calhar as componentes mais de transmissão de conhecimento passarão para um contexto online. Uma ideia mais próxima com o Flip Learning, que já devem ter ouvido falar, em que o aluno assimila o conhecimento e o conteúdo numa fase inicial, como podem ver na parte em baixo, ao contrário do modelo de transmissão na parte em cima. O aluno desenvolve o conhecimento sobre o conteúdo numa fase inicial para se preparar depois para a sala de aula, onde procura então completar atividades que promovam a assimilação de conhecimento portanto isto altera significativamente. Um artigo que escrevi com a colega Teresa Pessoa recentemente, antes ainda do Covid, falava também deste tipo de modelo, mas um modelo um pouco diferente para em contexto de blended learning e de ensino à distância, em que existem 3 ciclos de aprendizagem. Um momento em que há uma abertura, um momento em que o aluno introduz-se ao conhecimento, um modelo de aprofundamento em que o aluno desenvolve o aprofundamento do conhecimento, e normalmente feito através da prática e através de envolvimento com
com a simulação e com outros colegas, e discussão e colaboração para a concretização de projetos. E depois, por fim, um momento de apropriação de conhecimento, em que o aluno, através do conhecimento que desenvolveu, procura se apropriar do conhecimento e criar ele próprio produtos desse conhecimento, muitas das vezes alinhados à avaliação. Algo que também irá seguramente transformar a educação como nós a conhecemos, e em particular a tecnologia educativa, é a ideia da personalização e da individualização da aprendizagem. E, em concreto, a forma como as plataformas de ensino e aprendizagem, os ambientes de ensino e aprendizagem, vão se redimensionar de forma a tornar a informação útil ao aluno. Como, por exemplo, as aplicações de fitness, que já o fazem para os utilizadores, apresentando objetivos concretos de corrida, por exemplo, ou de exercício físico que o utilizador tem que fazer, que está muito dirigido a esse próprio utilizador. Outra área que eu acho que vai seguramente marcar o futuro da tecnologia educativa será a ideia dos estudantes como produtores de informação, a ideia da democratização dos ambientes de aprendizagem, de forma a permitir que eles produzam conteúdo, como fariam, por exemplo, numa sala de aula, onde nós procuramos que a sala de aula seja muito mais democrática e muito mais dialógica. Os Learning Analytics, os dados sobre a aprendizagem, vão passar a estar muito mais visíveis e muito mais acessíveis, quer a professores, para que os professores percebam de que forma é que os alunos estão a aprender e a envolver-se com os conteúdos, quer aos próprios alunos, para permitir que eles monitorizem e avaliem de que forma é que estão a envolver-se com a aprendizagem, em comparação, por exemplo, com os seus colegas. E, novamente, isto é um alinhamento com aquilo que já existem nas apps de telemóvel, em que nós conseguimos ter acesso a um conjunto de dados sobre o nosso utilizador, sobre o nosso perfil, que neste momento não temos na educação. O 5G é outra área que vai seguramente transformar a educação e, fundamentalmente, a forma como nós produzimos conteúdo e como nós descarregamos conteúdo online. E basta, por exemplo, ver esta imagem que diz que com o 3G nós demorávamos 26 horas a fazer o download de um filme, do Guardian of the Galaxy. Com o 4G demoramos 6 minutos e com o 3G vamos demorar 3,6 segundos. E, portanto, o impacto que isso vai ter em termos de acesso aos conteúdos e em termos de download dos conteúdos para os nossos próprios computadores e as nossas próprias ferramentas tecnológicas vai ser muito significativo. E a inteligência artificial, algo que já começa a aparecer nas ferramentas de ensino e aprendizagem. O Blackboard, por exemplo, tem uma ferramenta de análise da qualidade do discurso em fóruns de discussão, em que avalia a nota do aluno com base nos argumentos que o aluno utiliza no fórum de discussão. O Turnitin, por exemplo, desenvolveu um algoritmo para avaliar a autoria do trabalho e para comparar trabalhos previamente submetidos pelo aluno, para procurar perceber se o trabalho foi de facto produzido por esse aluno. Portanto, a inteligência artificial vai ter um impacto significativo na tecnologia educativa. É apenas meramente uma questão de esperar de que forma é que ela poderá entrar e de que forma é que será encarada pelos próprios professores, porque os professores gostam de ter controlo e querem ter controlo no processo de ensino e aprendizagem e, portanto, estar menos dependentes da robotização e da inteligência artificial. E a realidade aumentada. Esta sim uma área que começa a crescer à medida que os recursos tecnológicos passam a ser mais acessíveis. E da mesma forma que a World Wide Web mudou muito com o desenvolvimento tecnológico, a realidade aumentada, assim que nós conseguimos desenvolver melhores conteúdos e conteúdos mais adequados à educação, também ela vai ser mais utilizada e vai ser mais utilizada em contexto de ensino e aprendizagem. Por fim, deixo-lhes este slide para refletirem. Que tipo de educação é que teremos no futuro? De que forma é que todos estes avanços tecnológicos, de que forma é que eles vão ter impacto na forma como as escolas, como as universidades vão refletir as suas próprias ofertas de ensino e de aprendizagem, para onde elas vão olhar as universidades e as escolas, de que forma é que vão adaptar-se à educação à distância, ao blockchain, às MOOCs, e que forma vão olhar para este tipo de novos conceitos e de novas abordagens ao ensino e à aprendizagem, para tornarem a educação mais acessível, mais envolvente,
mais competente e mais ligada à sociedade. Portanto, deixo-vos com estas ideias e com esta reflexão e espero que tenham uma ótima conferência e que nos possamos ver durante a conferência. Até breve.